O que acontece, pessoal? Na última aula, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um componente, né? E nós temos, quando nós clicamos na rota autenticação, né, nós vamos para esse componente. Tá aqui, page autenticação. Então, todo mundo toca a telinha assim, perfeito? O que nós vamos fazer aqui agora? Deixa eu abrir meu Visual Studio Code. E, né, autenticação. Perfeito. Deixa eu... Esses meus monitores estão me caindo, eu acho estranhos. Não pode cair no chão, cara. Olha isso, olha o que esse cara está baixando. Aqui. E o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Só vamos fazer o seguinte, pessoal. Chega aqui perto. Ah, sim, nós estamos aqui, controle de valor. Aqui. Então, à medida que a gente coloca alguma coisa, cita aqui, né? Qualquer coisa. Eu dou um F12, né? E eu mando, clico em sign in, né? É impresso, né? Por causa do nosso método, é impresso o nosso password e nosso e-mail. Então, essa parte está certa. Só que aqui nós temos muita coisa para fazer, pessoal. Um exemplo. Vamos dizer que eu não coloco nada aqui e mando sign in. Não pode ser assim. Vamos dizer que eu chego aqui, eu coloco alguma coisa que não é o e-mail. Então, são essas coisas que a gente não pode deixar passar para o back-end. Entendeu? Então, existe o que nós chamamos de validações, e é o que nós vamos fazer. Outra validação importante é vazio. Né? Então, a gente não pode deixar passar isso. Então, nós vamos falar um pouquinho de validation, validadores, né? E para quem quer estudar um pouquinho mais, validadores. Aqui, ó. Aqui, vai falar depois, perfeito. Como, então, a gente. Pode fazer isso devagarinho. Feito, está sempre certo. Vai ter que selecionar. Parte de validadores aqui, formulário. Aqui na aula 2, na parte de validadores. Então, aqui na aula 2, nós conseguimos ver o que é validadores, tá, pessoal? Um manualzinho, que para quem gosta de colecionar coisa, já sabe. Aula 2, nós vamos agora fazer o que nós temos que fazer. O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu compartilhar meu episódio do Code e deixa eu abrir aqui o meu projeto aqui, nessa máquina aqui. Aí, beleza. Componente. Então, pessoal, olha só. O que acontece que eu quero que vocês prestem atenção? No Angular, nós temos aqui na verdade, o formulário do Angular é uma API. O que é uma API? A API é um software, é um sistema que roda do outro lado, né? Do outro lado, existe um sistema, um servidor por trás, que fornece esses dados para nós, fornece esse serviço para nós, tá vendo? Então, no Angular existe uma API e ela que faz essa conexão, ou seja, por mais que o nosso projeto esteja local, ele estará conversando com uma máquina de fora, tá vendo? E quem serve isso, né, quem serve para a gente, né, tudo servido através, né, aqui,
Quando a gente chega aqui nesse camarada aqui, cadê? Aqui no App Config. Tá vendo? Quem fornece para nós são os providers. Então, quando a gente, como tinha na versão anterior, eu não entrei em detalhe para você, porque isso já entra como default. Quando a gente starta o projeto, já vem alguns providers aqui. Né? Então, o que acontece? Isso já antigamente, antes do ângulo 16, do ângulo 16 para baixo, era módulos. Agora já não é mais módulos, são providers. O que é providers? Nada mais é que são APIs, ou seja, são sistemas externos que fornecem esse tipo de serviço para nós. Tá, né? Então, o que acontece? Aqui no formulário, eu vou fazer um console log aqui para mostrar a vocês. Aqui no formulário, eu vou pegar aqui, diz, ponto. Eu vou pegar aqui o meu formulário, né? Ponto. Controls. Então, quando nós fazemos isso, tem um monte de métodos e funções, tem aqui propriedades, né? Control. Né? E dentro do control, deixa eu ver isso também. Não pode invocar. Control. Formulário controls. E esse cara, eu quero o controle de quem? Não, deixa eu botar isso no console control para poder ver aqui só. Vou ter esse console control aqui para ser mais fácil. Control, control. Vou botar aqui control. Então, eu quero ver o que tem aqui. O que nós temos aqui. Então, quando eu dou aqui, eu coloco um e-mail aqui, né? Nós temos, deixa eu tentar abrir o máximo e dar um zoom para vocês, acho que é necessário, né? Então, o que acontece, pessoal? Controls é o software, é o sistema que vai fazer o controle do nosso formulário, dos nossos campos de formulário. Então, quando a gente precisa pegar algum erro, pegar alguma coisa, alguma informação, está vazio, não tem aquilo que a gente quer, entendeu? E é através do control que faz isso. Tá entendendo? É esse método aqui, que já vem no formulário, tá entendendo? Que é o que faz o controle para nós disso. Então, control, eu só não entendi por que ele não está completando. Confesso a você que era para completar. Né? Então, deixa eu tentar ver. Provavelmente pode ter mudado. E se eu fizer isso aqui, era permitido na versão. E-mail. Então é isso mesmo. Tá. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho que passar o campo que eu quero acessar o controle. No caso aqui, eu botei aqui, ó, esse objeto aqui, eu botei, porque tem duas formas de acessar o objeto, né? Eu posso acessar o objeto pelo ponto, né? Então, mas, por proteção, ele pode não permitir. Então, vou Com botar aqui. licença, formador, tem como o senhor aumentar um pouco essa tela? Tem. Perdão, porque a outra tinha aumentado, essa não. Ó, vou fechar aqui. Ó, tá bom assim? Tá ótimo, Ó, obrigada. tá. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar objeto, pessoal, eu falo assim, ó, tem que estudar lá as funções do JavaScript, tem que estudar objeto, tá, né, essas coisas assim que vocês entenderem, funções e objeto. Como é que é a forma de acessar um objeto? Eu posso, duas formas de acessar um objeto. Eu posso acessar pelo ponto, né? Você, né?
Posso acessar sim, tá vendo? Só que aqui o Angular protegeu essa opção. Tá? Essa é uma forma que eu tenho de acessar um objeto. Tá vendo? Se eu tiver um objeto, qualquer for, tá vendo? Eu posso acessar pelo ponto, acessar ele dessa forma, ou acessar dessa forma aqui. Isso não é um array. Tá vendo? Isso é a forma de você acessar o objeto. Pode ver que aqui já não deu nem mais erro. Ó. Eu vou pegar aqui e-mail, eu vou botar aqui dentro. Né? Então, e aqui eu posso pegar aqui o get erro. Eu chamo esse método. Ele está falando aqui, cadê? Tem que ter um parâmetro. Deixa eu ver se esse parâmetro é o required. Required. Get erro. Só até aqui não. Então, vou ficar só com o Ctrl e-mail e vou voltar de novo para o nosso formulário. Né? E quando eu clico no formulário, né, ele abre tudo que o control tem no formulário. Então, o que acontece aqui? Dentro desse método control, ele me fornece uma árvore de objetos, né? Ele oferece muita coisa, e que aqui, como vocês podem ver, nós temos muita coisa, inclusive vai. Ou seja, eu posso pegar o valor dentro do control ou posso pegar o valor fora do control. Um exemplo aqui. Então, se não tiver bloqueado, se eu fizer isso aqui, como é que eu sei que está bloqueado? Se ele der erro, está bloqueado. Não está bloqueado. Né? Por que, que pode estar bloqueado? Por segurança. Né? Então, por segurança, muitas vezes os caras que são desenvolvedores do framework, eles veem. Eu não sei se eu acho que eu tinha compartilhado para vocês aí o bug que estava tendo no React, né? O React é uma biblioteca mais usada do Angular, só que tem um detalhe. O React é uma biblioteca que depende de muito programador que faz as coisas por amor. Não ganha nada. Né? Então, foi justamente essa situação que fez com que um programador deixasse de trabalhar no React. E, com isso, um bug que tem mais de 50 ou 60 milhões de computadores, projetos, alguma coisa assim, que tem da margem o cara, o atacante, acessar o sistema um sistema deles. É diferente do Angular, que existe uma empresa por trás, que é o Google. Então, quando eu pego o control e pego ali o método while, eu tenho acesso ao valor que está aqui. Da mesma forma, quando eu pego o control e pego outro método aqui, um exemplo aqui, control, né? Eu posso ter acesso aos erros, eu posso ter acesso ao evento, eu posso pegar aqui vai o change, que é um observable. O que esse cara faz? Esse cara é um exemplo, vamos dizer que você quer botar aqui a medida que o cara for, geralmente aquelas pesquisas que você faz no formulário, você começa a digitar, começa a aparecer a pesquisa do formulário, é essa opção que faz. À medida que você vai digitando, ele já vai buscando. Então, vai o change que faz isso aí no formulário, entendeu? Então, o Prestine, então tem várias formas de você pegar erro. E nós vamos pegar aqui as formas básicas, tá, né, que é as validações básicas para vocês colocarem, como campo obrigatório, tá, né, se é password ou não, que é o básicozinho para vocês, ok? Então, mas quem manda, lembrar, quem manda nesse cara aqui é o control. O control é o cara que faz esse controle do formulário, dos campos do formulário, ok? Então, só lembrando a vocês, né, que o formulário ele é linkado através dessa variável, que é a nossa variável que está lá no PS, né? E ele é linkado através desse método submit, que está vinculado aqui nesse botão, e os forms control name, ok? Então, nós temos isso aqui, o form control name, e temos
esses dois campos, uma coisa linkada com a outra. E aqui embaixo, né, que é a parte onde nós colocaremos o nosso código agora. A gente vai literalmente falar, entrar em programação agora, cuidando dessa parte de baixo aqui. Tá vendo? Ou seja, se eu tenho um e-mail, eu quero que apareça aqui, como está no nosso aqui, um exemplo aqui lá no nosso formulário aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos supor que eu quero assinar lá o formulário, é o mesmo formulário, e eu coloco alguma coisa que não seja um e-mail. Por exemplo, aqui, eu botei oficina, de onde eu vou remover aqui o arroba, ele automaticamente ele dispara uma mensagem. Tá vendo que existe um padrão que tem que ser seguido. Então, quem faz isso para nós é o controle. E aqui nada mais é que um if que tem aqui embaixo, que quando aquele erro for disparado, ele avisa para nós. Da mesma forma, o password, eu posso falar que o password mínimo é 8 letras, eu posso falar que o password ele tem que ter um máximo ou mínimo, e isso vai disparar um if. Ou seja, eu vou ter ali um método que vai retornar um booleano e eu vou colocar isso ali embaixo ali. Tá, né? Qual a grande dificuldade? A grande dificuldade é você, quem não sabe, tem que procurar a documentação e ler o que mudou. Porque muda muita coisa, pessoal. De uma versão para outra, muda muita coisa. Então, eu tô com. Nós startamos aqui, eu não lembro qual a versão que é o Angular, deixa eu ver aqui. Eu vou aqui no pack JSON, né, do nosso. Nós estamos com a versão 20. Tudo que eu estou fazendo de e-book já está entrando na versão 21. Então, eu já não tenho algumas coisas que eu não estou conseguindo usar na versão 21, porque é muito nova. Eu atualizei, sem querer, eu atualizei o Angular, não fiz um bom negócio. Já, quando eu fui ver, já tem os dois e-books, já é Angular 21, e com isso eu tenho coisas que eu não estou conseguindo usar no novo. Né? Ou melhor, coisas antigas que eu não consigo usar no novo. O que nós vamos fazer aqui agora? Simplesmente nós vamos vir aqui no nosso Angular TS, né? Nós temos aqui o nosso campo e-mail, e nós vamos chegar aqui, nós vamos abrir aqui, nós vamos dar uma vírgulazinha, ok? Eu vou criar aqui o bloquinho do array, né? A chavinha do array, né? Porque tem um array, mas eu não tenho for. Não, você não precisa botar um for, porque ele já tem o for que vai passar por você. Tá vendo? Essa é a diferença da programação estruturada para a programação reativa. Uma das diferenças. Na estruturada, eu teria que fazer aqui um for, pegar esse cara, filtrar tudo. Não, na reativa já tem um for, né? O for já está aqui dentro. Você não está vendo. É igual quando você faz console log e você passa um array, vocês podem ver que passa no console log todo o array. Porque ele é reativo, ele não é estruturado. Né? Então, aqui dentro, eu vou chamar a palavra, se eu jogar aqui com letra maiúscula, eu vou ver, ó, validator, né? Já aparece, validator. Né? E esse camarada aqui é o seguinte, pessoal, eu não sei por que cargas d'água que ele não está startando nada. Ele está aparecendo JavaScript puro, né? Que para muitos de vocês aí, provavelmente deve aparecer alguma coisa tipo required, algo assim. Né? O meu aqui não aparece nada. Validate requirements. Sim, comigo aparece. Hã? Comigo aparece o required. Parece, o meu está faltando alguma coisa. Update o import do Angular Form. Pronto. Então, o que estou estranhando é a falta do IntelliSense completar. Entendeu? Então, na verdade, ele já tinha que, quando eu começasse required, já tinha aparecido, depois apareceu a opção de importação. Tá entendendo? Da mesma forma, né, quando eu chegar aqui e, após o password, pessoal, dar uma vírgulazinha, abrir o blocozinho do array, né, o blocozinho do array, né, e escrever validator, que agora está aparecendo esse miserável, tá? Pronto, required. Né? Então, quando nós fazemos isso aí, pessoal, nós temos aqui, deixa eu só pegar como é que está, eu estou pegando os erros aqui, porque por mais que a gente queira pegar certinho, é isso mesmo. Os get
Então, o que acontece agora, pessoal? Eu vou pegar nesse camarada aqui, né? Eu tenho um controle geral, que é o controle de todo o formulário. Então, eu vou pegar aqui o método get, né? E eu vou passar aqui a string aqui dentro. Qual string eu vou passar? O nome do campo que eu quero, que é esse camarada. Deixa eu copiar, que eu sou mestre de escrever errado, né? Eu vou botar aqui, ó. Pegue, ou seja, pegue lá o campo e-mail para mim, ponto. Queria pegar o controls aqui, mas não vai vir, não. Mas tudo bem. Tá? Então, tudo bem. Pegue o campo, perdão. Pronto. Get. E pegue o erro desse cara. Né? Um argumento. E qual o erro que eu quero? Vou pegar esse cara aqui. Ó. Opa, não é isso que eu quero. Quero esse cara aqui. Require. Require. Tá? Então, deixa eu ver. Ao vivo e a cores. Né? Então, se eu fizer isso aqui, vamos lá para o nosso projetinho. Vou dar aqui um reload aqui. Autenticação. Eu fui e-mail. Ativo. Deixa eu confirmar se é isso mesmo que eu estou fazendo. Tá, não sem nada nesse aqui que está dando com o console login. Se eu quero o negócio, e-mail, controls, e-mail, sim. Mas teoricamente eu tenho aqui. Então tá aqui, pessoal. É isso aí. Posso pegar pular ou posso pegar global, igual eu estou pegando. As duas formas de pegar. Então, observe o seguinte. A primeira vez que nós pegamos o campo, não tinha o required, o erro estava vazio, estava um define. Então, vou repetir de novo para vocês verem. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou remover esse required aqui, o validator aqui, vou deixar ele vazio. Eu vou até tirar o array aqui. Então, nós temos aqui, dentro do botão submit, um console log, ok? Deixa eu comentar isso aqui para não dar um falso erro, ok? Então, eu estou dentro do método control, eu estou pegando o campo e-mail, né? Para ver o geral, tudo o que está dentro do campo e-mail. Aquilo que nós fizemos, começamos a fazer. Então, eu vou botando aqui, não vou passar nada, e vou dar um saninho. Então, o campo de erros aqui, como vocês podem ver, ele está nulo. Ele não está vendo falso, ele está vendo nulo, ou seja, não tem nada. Não, como é que se diz? O, 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 o ângulo, né? O ângulo aqui, o even, que é o que está por trás do ângulo, ele não tem nada de informação. Está nulo. É como você, mas ele não colocou required lá, então para ele não importa. Então, teoricamente, isso seria o retorno nulo para nós, entendeu? Então, a partir do momento que eu chego aqui e falo que validate required é requerido, o negócio já muda de figura, entendeu? Já muda de figura. Então, o que acontece agora? Eu tenho um console log controls, eu quero controls, eu quero controls de e-mail. Como também eu poderia pegar direto aqui no formulário. Né? Então, mas vamos seguir o controls, que é o geral. Né? Quero control de e-mail. E agora é o seguinte, quando eu, teoricamente, finjo aqui que vou botar um formulário, não coloco, e aperto o sign in, né?
e estou imprimindo o formulário, porque o formulário de baixo está vazio, e aqui o controls agora, ó, o controls agora ele já aparece um erro. Então é isso que nós vamos capturar para lá no HTML colocar nada mais com if e algumas vezes um else para imprimir uma mensagem de erro para nós. Então isso nós vamos fazer. Isso é uma forma de ter o campo required. Tá vendo? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Já sabemos que não vou entrar nem de erro mais aprofundado. Erro simples, entendeu? Já sabemos que é dessa forma que nós pegamos o erro. O que nós fazemos agora? Nós também, assim, existe também um outro erro aqui, pessoal, que é o erro TOTS, tá vendo? E o erro valid. Então, o TOT é isso aqui. É quando, se eu chegar aqui, tá vendo? E tocar no formulário com o mouse e depois sair do campo. Ele também captura esse erro. Então, as situações que a gente quer saber se o campo foi tocado, tá vendo? Então, dessa forma, nós podemos usar um script para pegar, primeiramente, se o campo foi tocado, para depois disparar o erro que nós queremos. Então, nada mais é que nós criarmos um if dentro de outro if. Tá? Não, talvez seja difícil entender, mas quando nós formos codarmos, nós veremos que não é nada demais. É uma coisa fácil. Mas o importante que eu quero que vocês entendam que é tudo passa por aqui. Olha, aquele request que nós colocamos lá no formulário, ele está aqui, retornando. Ou seja, é verdadeiro, você quer que esse campo seja obrigatório o preenchimento. É isso, nada mais é. E nós também vamos colocar uma proteção no botão. Se houver erro, esse botão não funciona. Nós colocaremos essa proteção também. Entendeu? Então, é o padrão que nós costumamos a fazer. Então, o pessoal conseguiu entender essa explicaçãozinha? Ok? Então, vamos para a prática. Né? E não é nada difícil. A prática, quando der o horário da janta, a pessoa fala aí, sabe que é um corre-corre na vida. Então, vamos lá. Todo mundo está assim? O formuláriozinho no HTML? Por favor, confirma. Quem não está, eu passo o meu formulário. Vasco, 100%. Vivian, 100%. Acho que tem aqui falta meio umas coisas. Essa parte do label de aqui, aí por onde está na linha 10, essa parte, acho que não Ok, está a deixa eu passar falta. para você. Volto para você, deixa eu passar para você. O label, o que é o label? O label é isso aqui, o Vasco, olha. Isso aqui. Ah, Entendeu? Mas vamos fazer assim, vamos passar. Deixa eu passar para vocês aqui. E já vou passar o outro label também logo. pois. E de facto ele não está, não. Deixa eu pensar para você. Vou pensar para todo mundo, acho. Está no chat. Label. Outro label. Ok. Então, coloco por cima. Ó, esse fora aqui é o que faz um casamento, tá? Um casamento com ID. Ok? Então, se eu mudasse... Eu tinha, só que estava em comentários, não sei porquê. Ok, perfeito. Então, tem que lembrar só... Isso é HTML, tá? Então, o que acontece? Sim. Quando eu estou no label, esse fora aqui tem que casar com o mesmo nome de ID. Ok? E com o mesmo name. Isso aqui pertence... Isso aqui é HTML, tá? Ó, casar. Se não casar, não vai aparecer o valor. Tá bom? Ok, agora sim. Perfeito? Então, Olha, enfim, ô, Tony, passa para mim completo. Eu acho que está faltando coisa, então eu vou copiar ele completo. não, melhor, com certeza. Então, só lembrar o seguinte, olha, o nome da sua variável o meu está assim, signiforme. Esse nome aqui é o mesmo, né? Quando eu falo diz, ó, quando eu falo, eu posso aqui no
aqui no template, eu posso usar o diz ou não. Mas eu fiz questão de usar o diz para mostrar. Quando se usa diz, você está dizendo que é esse cara aqui. Quem é diz? Diz é esse cara aqui tudo. Ó, esse cara tudo que está dentro disso, export, é o diz. Entendeu? Eu faço questão de usar o diz aqui. Tá, né? Que, apesar que não precisa, mas quem é o diz? Diz é esse cara tudo aqui. Então, como eu faço? O diz ao quem é a variável. Eu tenho acesso a essa variável. Ok? Então, eu também posso não pôr o diz. É implícito aqui, ele automaticamente já acha. Por que ele já acha? Né? Deixa eu voltar de novo disso. Eu gosto de usar o diz aqui. Ele já acha por causa disso aqui. Ó, né? Já acha por causa disso aqui. Então, só vou mandar para você tudinho. Né? Ponto A, ponto C. Só estou muito pensativo assim, que eu tomei uma facada nas costas hoje, entendeu? Na verdade, eu queria ter a mão pelo computador e estrangulá-lo. Mas eu estou tão assim, tão revoltado. Mas a vida é assim, cara. As pessoas. É gente que apedreja gente na área profissional, entendeu? Na área profissional. Vem uma pedrada, o cara. Mas eu provei que ele estava mentindo, mas fazer o quê? Né? Ele é chefe, eu sou um mero mortal. Tá bom? Então coloque aqui. Os outros também. Vem se acostumando. É assim, cara. Aprenda uma coisa na vida para vocês, entendeu? Ninguém taca pedra em eucalipto. Porque o eucalipto não tem fruta para dar. As pessoas só tacam pedra nas árvores frutíferas. Então, aprenda isso também. Dói, mas temos que aprender, pessoal. Isso dói. Pedrada que a gente toma, como dói, cara. E assim vai, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá essa brincadeira minha aqui, porque... Vamos lá. Dentro tem um NG classe, não vou entrar, reserva, perfeito. Né? Então, a div, perfeito. Dando a div, eu tenho aqui, só div. Então, eu começo com isso. É válido. Isso foi tocado. Perfeito. Então, vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Aqui no Angular, nós vamos praticamente, tirando as rotas, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar de programação no Angular, entendeu? Então, isso aqui não é programação do Angular, isso é JavaScript com TypeScript, entendeu? Mas eu gosto demais, né? Mas até agora nós só pegamos estrutura do framework, né? Então, nós vamos começar a ver programação com formulário. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é, aqui no Angular, colocar esse módulo aí, ó, como um módulo. Então, vocês começar a escrever esse, com 2M, né? E ele depois vem a importação, ele vai te dar a opção de importação. O que esse maluco faz? O como módulo é o módulo que vai permitir você usar if, else, switch case, tá, né, nos componentes do Angular. Tá, né? E por que esse cara entra no módulo? É por causa de rapidez. Muitas vezes, se o Angular habilitasse isso em todos os componentes, vai estar na memória algo desnecessário. Então, os caras botaram como se fosse uma chavinha, lá um liga e desliga, né? Só para aqueles caras que realmente precisassem. Então, há componente que não precisa de usar o como módulo. E há componente que precisa. Então, quando a gente vai usar alguma coisa de programação no template, é esse cara aqui que dá para a gente tudo que a gente precisa, como módulo. Também não faz mal nenhum todo componente novo que você criar, você botar o como módulo. Tá ok? Porque muitas vezes evita também, vocês estão aprendendo aquele estresse, eu coloquei lá o if, está lá vermelho lá, não aceita, e não marca, diz que não reconhece, o HTML não... Geralmente, quando você vê escrito lá, o HTML não reconhece isso, é por falta de módulo. Podemos continuar? Perfeito? Então, como módulo importado aqui em cima,
né? Bota o mauzinho, ele vai importar, né? Nós vamos fazer o seguinte, debaixo desse camarada aqui, nós vamos abrir um if aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó. A última vez eu botei... sim, eu sei que eu fiz. Outra vez eu botei essa telinha pra cá, cara. Ficou mais fácil. Eu não precisava olhar de costa. Olha isso. Aqui. Então, o que acontece aqui embaixo? Nós vamos abrir aqui, né? O if agora do ângulo, a partir do ângulo 18, ele veio mais próximo do que o PHP, entendeu? Antes nós colocarmos, vocês vão achar em projeto mais antigo, if, else, for, aqui dentro da tag, tá entendendo? Aqui dentro da tag aqui vocês vão achar alguma coisa assim, LGIF, isso já é antigo. O novo agora está muito parecido com o que acontece com Java, com PHP, entendeu? Isso novo que eu falo a partir do 16 foi implementado e foi oficializado a partir do 18. Então, agora eu dou o arroba, né? Escrevo a palavra if, né? E faço isso. Todo mundo deixa ele completar. Vocês veem que deixa a ideia completar, puxar o if para vocês lá. Né? Ele vai ficar vermelhinho assim, por quê? Porque ele está pedindo alguma verdade. Ele está pedindo aqui, ó, você tem que colocar uma coisa aqui dentro. É isso que está pedindo, né? Mas o que eu quero que vocês vejam esse bloquinho funcionando assim. Ok? Então, tudo que for verdade, né? E tiver dentro desse bloco aqui, ó, dentro desse bloco, que pode ter 100 linhas, não importa. Tudo que for verdade, toda verdade que nós colocarmos aqui, ou toda mentira, né? Porque se eu negar a verdade, é mentira. Ele vai acionar o if. É como se fosse uma armadilha. Ele captura na hora. E é justamente aquilo que acontece lá no formulário, que eu toco. Eu falo, vigia para mim isso aqui, cara. Se alguém pisar aqui, você dispara isso aqui. É isso que ele faz. Nada mais é. Tá, né? Então, dessa forma, vocês entendem rápido. Tá, né? E o que eu vou passar aqui, pessoal? Eu vou passar o formulário. Tá, né? Eu vou falar assim, ó, diz, pô, meu form, podia ser Paula, podia ser Viva, é a variável que está lá. Agora, por que eu boto o sign-in form? Podia ser authentication form, também pode ser, não tem problema, tá? Porque o nome tem que ser do que faz a variável aqui, ela tem que ter um nome real. Tá ok? Então, outra coisa que eu falo sobre modificador de acesso, isso é aula de orientação a objeto, tá vendo? Eu dou também, mas não sei se eu vou dar para vocês. Então, se eu chegar aqui e pegar aqui e botar aqui, ó, que isso aqui é private, olha o que vai acontecer. Ó, já gritou lá. Já tem mais de um erro. Ó, já ficou vermelhinho. Não por causa do if aqui, ó. Ó, eu já gritou aqui. Ó, é privado. Quando é private, só o DIS tem acesso. Só esse blocão todo aqui, que é o DIS, tem acesso. Tá vendo? Então, as variáveis nossas, com segurança, elas têm que ter uma coisa. O default, qual é o default? O default é o público. Mas o que acontece com isso? Quando eu faço assim, pessoal, toda a árvore do projeto tem acesso a essa informação. Toda árvore, toda essa árvore aqui, de app para cá, vai ter acesso a essa variável. E isso é uma brecha de segurança. Então, é por isso que você tem modificador de acesso. Você vai estudar, vou estudar isso em programação orientada a objeto. Modificador de acesso. Então, em outras palavras, vocês vão ver a programação sendo aplicada aqui no ângulo. Tá, né? Então, vou botar protect, né? Ó, protect. Né? E outra coisa, olha o private aqui. Eu estou pegando aqui um formulário, ou seja, eu estou pegando um serviço, né, que já vem do Angular, não foi criado por nós não criamos os nossos serviços, existem serviços criados, mas se der tempo, criaríamos os nossos serviços. E ele está sendo injetado no construtor, como eu já expliquei, injeção de dependência, né? Mas se nós pegarmos aqui, apertarmos o Ctrl, botarmos o mouse em cima e clicarmos, nós vamos ver uma classe criada que não foi criada por nós.
E se você olhar bem, onde que esse cara está? Ele está dentro do NG Modules, que é essa pastinha maluca aqui que tem sei quantas mil páginas passas aqui dentro, entendeu? Então, é por isso que se chama frameworks. Tem muita coisa que a gente não cria, já existe, ok? Então, só dando um overview para vocês entenderem. Então, o que acontece, né? Então, eu vou pegar this.form, né? E vou pegar aqui. Existe uma palavra invalid. Ó, invalid, né? Então, se o formulário for inválido, ele vai entrar aqui dentro. Ou seja, a armadilha do if vai pegar, tá ok? E quando o formulário é inválido, quando está lá no required, é requerido, é obrigatório, e eu não coloco nada, ele se torna inválido. Observação, existe o valid também, tá? Aí vai da lógica que vocês colocaram. Ah, eu quero formulário válido. Pode precisar. Eu posso fazer assim, e eu também posso botar o válido e falar o negar ele. Lembra? Vocês estão aprendendo isso aqui, ó. Negar o formulário. Ó. E automaticamente, o que é true vira falso, o que é falso vira true. Vocês acreditam que em algoritmia vocês estudaram isso. Ok? Então, posso fazer dessa forma também. Posso negar a verdade. Mas se nós temos o método inválido, eu vou usar o método. Pronto. Ok? Então, vocês podem achar situações que vai estar aqui a verdade, ou seja, é válido e nunca vai entrar aqui. E eu nego ele aqui na frente aqui. É a mesma coisa com o inválido. Né? E agora nós vamos usar aquele IEzinho comercial, que vocês também já aprenderam. Porque eu não quero só o formulário inválido. Eu quero mais alguma coisa. Né? E esse mais alguma coisa, né? Eu vou pegar aqui, eu vou justamente pegar aquela situação que pegamos. Diz. Sign in form. E como é que eu faço para pegar lá o campo, esse campo aqui? Esse campo aqui do control name aqui. Ó, quero pegar esse campo aqui. Então, vamos usar o método get. Ponto get. Né? E quando nós passamos get, está falando assim, ó, ele dá o erro para nós, ó, e aparece para nós aqui. Tá vendo? Olha, ele está falando assim, ei, acorda, rapaz. Você tem que passar um argumento aqui dentro. Você tem que escrever alguma coisa aqui dentro. Ó, mas se você não passou nada, você está vazio, ó, está zero. Então, na verdade, quase fala com a gente que não sabe ler os erros. Então, não se assuste com o erro. Tenta ler o erro. É muito fácil, eu já podia passar aqui tudo para vocês não entenderam nada. Mas, cara, eu passei por isso. Difícil. Entendeu? É difícil. Então, aqui que eu vou passar aqui? Eu vou botar um string, e você já estudar agora, que você começa a encaixar as coisas. Por que eu tenho que aprender string? Eu vou pegar quem? Esse nome aqui. Né? Eu podia pegar a string toda, né? E tirar essa outra string aqui dentro, copiar toda. Tanto faz. Ok? Observação. Dá um Ctrl Z aqui. Ctrl Z aqui. Eu também posso botar o que é chamado em Portugal de string símbolo, que é chamado de pelica. E aqui botar em meio. Né? O JavaScript permite usar assim, em qualquer uma das duas formas, tá? Então, deixa só para... Posso usar a pelica dupla ou a pelica simples. Ok? Get e-mail, ponto. Eu acredito que seja esse cara. Erros. Né? Deixa eu ver. Não é isso que eu quero, não. Get e-mail. Antes desse aqui, eu vou botar o TOT. Perdão. Cadê? Eu já fiz besteira. Deixa eu pegar, botar a tecla insert aqui. Eu já ia apagar o negócio. Ponto. TOT. Pronto. Então, observe que o Visual Studio Code colocou essa interrogação aqui, não é à toa. Ok? Isso aqui é o operador else, que quer dizer o seguinte: olha, compilador, você vai rodar essa linha, vai puxar esse programa aqui. Mas, chegando aqui, o campo do e-mail tiver
nulo não dá erro, porque antigamente parecia um erro lá no console. Quando você colocasse, não colocava aqui, quebrava um erro tipo esse aqui, ok? Hoje em dia, né, tá tudo mais fácil, automaticamente já entrou aqui. E se eu tirar, eu acredito que ele dá erro. Antigamente fazia isso aqui, né? Então, ele automaticamente, e nós temos que entender o erro. É justamente isso que você olha. O que acontece aqui é que o TypeScript isso não é Angular, isso é o TypeScript. O TypeScript já compilou, ele já rodou o nosso código, mas calma aí, eu não fui no formulário aqui, eu não fiz nada, eu não mandei fazer nada. Sim, você não fez, mas o TypeScript já fez para você. Ele foi lá aqui no seu TS, no seu diz aqui, viu, leu esse diz todinho, todo esse bloco de código, já leu, já passou por aqui, e ele falou bem assim, cara, aqui dentro não tem nada. Está nulo, ok? Mas tem lá um negócio que obriga, dizendo que tem que ter dado. É isso que está acontecendo aqui no formulário, pessoal. Tá, né? Então, quando você passa a entender os erros, fica tudo mais fácil. Entendeu? Então, não ignora erro. O erro, cara, deixa ter erro. E é bom, porque é no erro que nós aprendemos. Que podia passar o script certinho, dá tudo maravilha, você só copiar e colar. Pô, o cara é bom, não, cara. Erro é bom. Errar é bom. Erra, erra, aprende, erra, aprende, erra. Assim, sim vocês vão conseguir. Verdade, pessoal, estava precisando falar, cara. Nossa, essa aula para mim está sendo até terapia, porque eu estava assim, tão angustiado, tão revoltado. Comecei ali, estava assim, né? Já comecei, cara. Relaxa. Eu queria, eu pensei em xingar a mãe do cara, mas a mãe do cara não tem nada a ver, eu xinguei ele, motherfucker. Motherfucker aí, o pessoal não gosta de xingar, entendeu? Eu não gosto de xingar, entendeu? Mas o palavrão que eu xingo é o motherfucker. Porque o motherfucker, eu acho que os caras foram inteligentes, o cara, tipo assim, você xingar a mãe do cara não tem nada a ver, inocente. Mas o motherfucker é o cara que ele pisa na bola com a própria mãe, né? O cara que ferra a mãe, vamos traduzir assim, ferra a própria mãe. Mas miserável. Deve ser um miserável. Então o que acontece aqui, pessoal? Agora, olha só que legal. Nós fizemos esse bloquinho aqui simples, né? E se nós somos, primeira coisa é olhar o compilador, ó, o compilador está rodando, perfeito, está bonitinho, e eu vou lá no nosso agora, no nosso negócio, perfeito? Então o que acontece? Não tem nada aqui. Se eu for aqui nos elementos, é importante vocês futucarem isso aqui, cara. Pessoal, a gente pode codar tudo por aqui. O, o navegador é uma senhora IDE, só tem um problema. Ele não fica mostrando os erros que aparecem para facilitar a gente. Então, você pode codar por aqui. É um bom negócio? Não, não é um bom negócio, mas é um ótimo local para você aprender. Então, olha, se você olhar as tag main, tudo que está no nosso código está aqui. E a rota, a tag rota, ó, que está lá dentro do main, ó. E ela está aqui. E quem está aqui? Ó, o nosso formulário. Ó, o nosso formulário está aqui. Todo ele está aqui dentro renderizado. Foi renderizado lá dentro do navegador. Então, se nós olharmos aqui, cadê? LGForm, que é o campo do formulário. Deixa eu abrir mais aqui, pessoal. Eu também estou cego. Eu tenho aqui o input, tá, né? Observe que essa classe ngAntot nós não temos no nosso HTML, mas no nosso template, perdão, mas o Angular colocou ela aqui. Tá vendo? Ele tem uma classe aqui ngAntot. E se eu tocar aqui, olha o que acontece. O Antot sumiu e ele joga uma outra classe para nós. Que classe é essa? É essa classe que você vai usar no seu CSS para pintar. Então o negócio já está feito. Se eu fosse fazer o JavaScript raiz, eu teria que criar esse monte de coisa. Então, voltando de novo, ó,
vou ter que procurar o caminho, né? Não tem jeito. Ó. Vou dar um resetar aqui, né? Ó, resetar. Vou abrir todo a raiz do nosso projeto. Ó. Como eu sei que nosso projeto, a rota está no main, né? no componente main, vou abrir o main. Está aqui o main, a tag main que nós colocamos, né? Tá aqui. A tag rota que está dentro do main e automaticamente authentication. Lembrando que, se você fizer um projeto de um componente só, se for usar só o app component, vai ficar mais fácil. Vai estudar, uma coisa que for estudar CSS ou HTML, não vai ter esse caminho todo, entendeu? Essas separações. Então, voltando aqui, ó, eu tenho a div, ó, como é que ele vai pintando para onde estou passando o mouse, ó. Né? Eu tenho tudo que está renderizado está aqui, mas eu quero o quê? O que eu quero? Eu quero o meu formulário, esse carinha de baixo aqui. Deixa eu fechar isso aqui para poder ficar mais fácil para vocês. Eu quero formulário. Né? Formulário. Aqui. Voltando de novo. Ó. Ele tem aqui no formulário uma classe que nós não temos aqui. Cadê? Aqui. Não tem. Mas dentro do input aqui, ó. Tem. E quem colocou esse cara aqui? Foi o ângulo. Foi justamente o control que colocou esse cara aqui dentro. Né? Então, na verdade, pessoal, existe formação só de formulário, cara. O negócio é tão grande, é tão, assim, é um mundo. Né? E agora mudou, os caras agora, do maluco, agora estão querendo parar o uso de uma biblioteca que eu acho espetacular, que é a NXJS, que é a biblioteca de observables, né, de trabalhar com observable. E eles criaram o Signal, que é um sistema da própria equipe do Angular. E eu gosto demais de Observable, que foi difícil aprender RxJS. Então, igual que eu aprendi, e você vê o poder do RxJS, e os caras mudaram para Signal. Mas eles vão deixar, dizendo eles, vão deixar o RxJS, o Observable, só para falar com requerimentos entre servidores, né? Que request HTTP que tem lá também como é que se diz, no e-book. Então, não é o caso. Então, agora o formulário do Angular 21 é Signal, já é uma outra coisa, cara. Eu nem olhei ainda. A vida é assim. Aí às vezes o Zé falou assim, cara, eu com mais estudo menos eu sei. É assim também, eu também passo por isso. Não se preocupe. Bem-vindo ao meu mundo. Então, voltando aqui, se eu clicar nesse cara, aqui, ó, tá NGTOT, né? Tá aqui bem grande aqui, deixa eu... Ó, aqui. Ó, NGTOT, né? Ou seja, não foi tocado, Pristine e o NG inválido. Aqui. E se eu só toquei o mouse, cliquei no campo e saí fora, ele muda, ele fala que já foi tocado, ele ativa o NG invalid e o NG Pristine. Pristine é esse negócio de você, vem cá, tem uma diferença do TOT. TOT é tocado, Pristine, eu tenho que lembrar. Confesso a vocês que não lembrava muito tempo do Pristine, não. Tem uma diferençazinha, depois vocês pesquisam e me falam. Né? Mas o mais usado para nós é o TOT. Tocou no campo, ele mudou esse camarada aqui, que é o que a gente quer. Então é justamente aquela situação lá. Eu vou fechar esse cara aqui, vamos voltar para esse cara, e aqui, pessoal, eu posso pegar de forma simples, de forma mais simples eu posso fazer. Eu posso pegar aqui, criar uma div, vou botar aqui, uma div, eu vivo a coisa, tá? Não estou olhando o código. E aqui eu vou botar aqui uma classe erro, né? Eu tenho uma classe erro. E aqui eu vou pegar, existe uma outra tagzinha chamada small. Uma tagzinha para escrever coisas simples, pequenas na tela, sem precisar de CSS. Eu vou botar assim, campo obrigatório. Obrigatório. Deixa eu ver. Obrigatório tem assim. Né? Obrigatório. Campo obrigatório. Né?
E tá vendo esse camarada aqui, bonitinho, esquisito, chamado erro? Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir dentro do nosso Authentication CSS. Né? Deixa eu pesquisar se já existe uma coisa de erro. Já existe aqui, ó, erro message, já existe um CSS. Então, eu vou pegar esse nome aqui, né? E vou botar lá na nossa classe. Já existe, eu não vou precisar nem criar nada, né? Não sei nem o que vai dar aqui não, tá, pessoal? Estou vendo aqui um... Ah, não, mensagem de erro. Isso aqui é outra coisa. Mensagem de erro, ele tem aqui um padding, solid... O que é isso aqui? Black padding, color... Bom, vamos tentar ele aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou pegar aqui, vou botar aqui em CSS lá. Né? Vou botar isso aqui, campo obrigatório, né? Ou seja, quando disparar aqueles erros, né? Ó, foi tocado e é inválido, né? Porque ele é requerido, essa div vai ser renderizada no HTML. Perfeito? E quem vai pintar a cor? Quem vai pintar a cor é esse CSS aqui que já foi passado para você. Né? A gente poderia criar também. Né? Não botar uma cor vermelha, ó. Já tem uma coisinha vermelha, nada mais que você também podia criar. Tá bom? Então, já existia. Tem também um warning aqui, né? Porque acabo, como se diz, eu pego um CSS global e uso ele direto. Então, perfeito? Todo mundo faz favor, todo mundo faça o códigozinho. Eu quero que vocês entendam. O if é como se fosse aquela armadilha de passarinho, ou do rato, ou de qualquer forma. A gente vai colocar aqui alguma coisa que o if vai disparar. Então, o que nós temos para disparar é se o campo é inválido, porque nós colocamos requerido. Nós colocamos aqui o exim comercial, lembra? Vocês acreditam que já estudaram sobre o exim comercial, né? Ou seja, ele vai juntar verdades, né? Ou juntar mentira, ok? Eu não estou falando de programação, mas estou falando de forma para vocês entenderem, ok? E eu peguei mais um campozinho do formulário que ele permite, por causa daquele ngtot, informar ao formulário se você ou qualquer uma pessoa pegou o mouse ou o teclado e foi naquele campo. Pronto. Enquanto vocês vão vendo, deixa eu dar uma olhadinha na minha salamandra aqui, só um jeito. A minha terra, né? Pobre tem que sofrer mesmo, né, cara? Poxa. Quem tem condição, tem ar-condicionado que esquenta tudo. Eu abri a salamandra, metade da brasa que eu no chão. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo com esse campinho aqui? Esse bloquinho? Perfeito? Então, teoricamente, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Olha lá. Então, nós temos aqui, mesmo que não tocou, nós temos isso aqui. E se nós digitarmos alguma coisa, ele não está mudando. Campo obrigatório. Era para poder ter apagado, mas tudo bem. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai jantar ou vai esperar um pouquinho mais?
Vamos jantar, sim. Tá? Então, o quê? 45 minutos, tá bom? É isso. Então, deixa eu parar a gravação. A gente volta daqui a pouquinho, então. Então, 9h15, não é? 9h15, 9h20, né? A gente volta. Ok. Tá. Até já então. Já, já.